Olá pessoal, tudo bom com vocês? A aula de hoje da nossa disciplina de Geografia, aqui do curso ProEnem da Universidade Estadual da Paraíba, será em relação ao tema das categorias geográficas. Bem, as categorias geográficas, pessoais, são alguns conceitos, ou seja, são algumas palavrinhas que utilizamos para a compreensão dos estudos geográficos, certo? Quais são esses conceitos pessoais? São alguns que são utilizados quase que diariamente por nós mesmos. Às vezes falamos os mesmos, mas mesmo assim não sabemos realmente o verdadeiro significado de cada um deles, certo? E esses são os conceitos, certo, pessoal? O primeiro é espaço, o segundo região, o terceiro território, o quarto lugar e o quinto é a paisagem, certo? Iremos conhecer cada um deles mais à frente, certo, pessoal? Bem, primeiramente, o conceito mais importante da geografia seria o espaço, certo? O espaço, pessoal, nada mais é do que o objeto de estudo da geografia. Para a geografia, eu digo isso porque cada ciência tem sua definição própria de espaço. Por exemplo, para a física, o espaço seria o espaço relacionado ao espaço sideral, onde está os corpos celestes, os planetas, enfim. Para a psicologia, seria o espaço mental de nossa mente, o que nossa mente constrói. Para a sociologia, seria o espaço social e cada ciência teria sua definição do que seria o espaço. Mas para a geografia, pessoal, o espaço seria tudo aquilo que está presente no planeta Terra, certo? Tudo aquilo que existe no planeta Terra. O mesmo, pessoal, é tratado como um locus, ou seja, o que seria um locus? Seria um receptáculo, um espaço vazio, algo vazio para que esteja à disposição para se preencher. No caso, o espaço seria algo vazio, pessoal, que o mesmo seria vazio e que poderia sofrer a apropriação e a transformação por parte do ser humano, certo? O espaço pode ser definido em dois tipos, certo? O primeiro seria o espaço artificial ou geográfico, que seria nada mais é do que o espaço que sofreu a transformação do homem. O homem foi lá e modificou o mesmo, certo? Uma definição bem básica, certo? E o espaço natural seria o contrário do espaço artificial. Seria um espaço onde o homem não modificou, tanto direta ou indiretamente chegou lá, certo, pessoal? O espaço geográfico, como eu já disse, é aquele que houve a apropriação e, consequentemente, a transformação por parte do ser humano. Já o espaço natural não houve a interferência da sociedade, certo? Aqui um exemplo eu trago, um espaço artificial ou transformado, como assim, ou geográfico, como algum queira batizar. Seria aqui o exemplo da cidade de São Paulo, certo? Centro da cidade de São Paulo. E um espaço natural seria a Antártida. Tem pontos na Antártida que o homem ainda não pisou, certo, pessoal? Onde se tem temperaturas extremas, grandes altitudes, seria impossível para o homem em condições normais chegar lá, certo, pessoal? Mas hoje em dia, será que realmente existe um espaço natural? Será que existe algum lugar do planeta em que o homem ainda não tenha chegado, modificado, tanto direto como indiretamente? Pessoal, segundo alguns estudos, é, tudo indica que não há espaço mais natural no planeta Terra. Por quê? Porque direto ou indiretamente o homem modificou, certo, pessoal? Aqui na Antártida, por exemplo, o homem não chegou fisicamente aqui, mas a poluição que o mesmo causa com seus grandes aglomerados de cidade, metrópoles, enfim, poluição de carros, enfim, faz com que aqui esteja gases do chamado efeito estufa, que causa o derretimento das calotas, dos gelos, extinção de espécies, enfim, certo? O próximo conceito, pessoal, que eu trago aqui para vocês é o de região, certo? Bem, o que seria uma região? A gente sempre escuta falar, região Nordeste, a região da cidade de fulano,
reciclando, enfim. Mas a gente nunca parou para pensar o que seria uma região, certo? A região, pessoal, é uma divisão do espaço em áreas menores definida por algum critério, ou seja, alguma característica própria daquela área, a define como região, seja, certo, pessoal? Ou seja, como diz aqui, uma área com características próprias em relação a outras, certo, pessoal? E os critérios para definir uma região, perdão, pessoal, seria tanto aspectos físicos como o clima, o relevo, o solo e também aspectos sociais como as condições econômicas, as características da população, como sua cor, sua renda, certo, pessoal? Qualquer critério pode definir uma região, certo? Trago dois exemplos de tipo de região. O primeiro, pessoal, é a divisão regional do Brasil estipulada pelo IBGE. Na mesma, pessoal, os critérios são utilizados critérios das características físicas, ou seja, características de solo, de clima, de relevo. E aqui eu trago uma outra divisão para vocês, de um geógrafo chamado Pedro Gaia, de 1967. No mesmo utiliza aqui as características sociais para dividir o Brasil em três regiões. A número 1, pessoal, é a região amazônica, certo que ele chama. A 2 seria o Nordeste. E a 3 seria a região centro-sul do Brasil, certo? Percebam que essa divisão regional não respeita os limites dos estados, certo? Elas cortam alguns estados por dentro, faz invadir, certo? Por quê? Porque aqui é utilizado o critério social, não o critério físico, como aqui no outro mapa está bem cortadinho, bem definido, certo, pessoal? Por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, que tem um pedaço pertencente ao Nordeste, segundo o geógrafo Pedro Gaia, existem populações aqui que têm a característica mais nordestina do que propriamente dito mineiro, certo, pessoal? Mas por algum critério físico, como por exemplo um rio ou uma cadeia de montanhas, não, serras, certo? Fez com que esse pedacinho aqui pertencesse ao estado de Minas Gerais e consequentemente à região sudoeste, certo, pessoal? Bem, pessoal, o terceiro conceito que eu trago aqui para vocês seria o conceito de território. E o que seria um território, certo, pessoal? Território, pessoal, é uma área do espaço delimitada por fronteiras, certo? As mesmas são estipuladas através das relações de poder ou apropriação, ou seja, onde tem poder envolvido, há um território, certo, pessoal? O território é o conceito mais utilizado em questões políticas. Por exemplo, quando se relaciona a território brasileiro, quer dizer que é uma grande área no planeta Terra onde algum poder está exercendo sua força ali. Seria o poder legislativo, judiciário e executivo, certo, pessoal? Sempre a gente vê naqueles mapinhas na educação básica, nos livros didáticos, quando tem um mapinha pronto lá, a gente sempre vê em cima mapa político de tal território, certo, pessoal? Por isso que é o conceito mais utilizado em questões políticas, porque política envolve ações de poder, certo, pessoal? Existem três tipos de território, certo, pessoal? O primeiro é o território concreto. É quando há uma noção de onde se estendem as fronteiras. A gente sabe onde começa e onde termina esse território, certo, pessoal? O segundo território, pessoal, seria um território abstrato. É quando a gente não tem noção até onde suas fronteiras se estendem. Mas a gente sabe que ele existe, certo, pessoal? Ou seja, a gente não sabe nem onde ele começa nem onde termina, mas a gente sabe que ele existe, certo? E os territórios temporários, que como o nome já diz, é um território existente por um determinado período de tempo, ou seja, há algo que chega ali, exerce seu poder, sua apropriação por um determinado período de tempo, depois vai embora, certo? E volta novamente depois por outro período de tempo, certo? Trago aqui os três exemplos para vocês. O território concreto que eu trago aqui é o nosso estado, o estado da Paraíba, que tem suas fronteiras bem definidas, certo? Onde há os poderes políticos aqui exercendo sua influência e seu poder aqui, e que define muito bem suas fronteiras por critério físico, entendam isso, certo, pessoal? As fronteiras do nosso estado são determinadas por critérios físicos. O território abstrato, pessoal, um exemplo que eu trago seria o território do tráfico, certo? Por quê? Aquelas grandes favelas no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil,
há um certo controle por parte de milícias, facções, enfim, certo? A gente sabe que eles controlam aquela área, mas a gente não sabe onde começa e onde termina aquelas áreas de controles deles, certo, pessoal? Muitas vezes há jornal notícia de pessoas que morrem acidentalmente por entrar nessas comunidades, enfim. A gente não sabe nem onde começa nem onde termina, mas sabe que existe esse território. E um território temporário, pessoal, eu trago um exemplo aqui para vocês, seria os famosos food trucks. Eles chegam numa praça, numa esquina qualquer, se apropriam daquele espaço por um determinado período de tempo, depois se arrumam, tudo vai embora e volta novamente na outra noite, certo? Eles estão exercendo ali uma relação de território temporário, certo, pessoal? E o quarto conceito que eu trago a vocês é o conceito de lugar, certo, pessoal? A gente sempre fala lugar, local, certo? Mas a gente sempre nunca parou para observar essa diferença, certo, pessoal? Lugar, pessoal, é a menor área do espaço e a mais próxima do ser humano, certo? No mesmo estão envolvidas questões de sentimento, como a de pertencimento. Se você tem uma relação de sentimento com determinada área, cidade ou até mesmo um país, você está tratando como um lugar. Mas essa relação e quando não há a questão de sentimento envolvido, aquela determinada área é definida como local, certo? Se é lugar, há uma relação de sentimento por você, tanto boa quanto ruim, certo? Por exemplo, você foi assaltado em uma determinada esquina. Você tem uma relação de medo com aquela área. Embora seja um sentimento ruim, o faz daquela esquina um lugar. Porque você sempre que olha para ela vai se lembrar daquele trágico assalto que você sofreu, certo, pessoal? E uma esquina qualquer que você não sofreu assalto, ainda bem, né? Que não mora ninguém naquela rua, digamos, não trabalha, não faz nada, seria apenas um local para você, um ponto de referência caso queira pegar um Uber, um mototáxi ou dizer onde fulano mora, certo? Aqui, local não está envolvida a questão de pertencimento, como eu já disse a vocês, certo? Aqui eu trago o exemplo para vocês de lugar, seria a minha cidade aqui, a minha cidade natal, Mogeiro, certo? E um local para mim seria a cidade de Patos, no interior da Paraíba, certo? Por quê? Porque aqui só passei uma vez, mesmo assim, por fora da cidade, não tenho nenhum parente morando aqui dentro, certo? Não tenho nenhum conhecido de lá. Aí para mim isso se torna um local, certo, pessoal? E o último e não menos importante conceito é o conceito de paisagem, certo, pessoal? Paisagem, pessoal, é tudo aquilo que nossa percepção alcança, ou seja, nossos sentidos, certo, pessoal? A paisagem, assim como o espaço, pode ser artificial ou transformada, certo, pessoal? Paisagem também pode ser natural quando não há a modificação por parte do ser humano igualmente ao espaço, certo? Aqui trago duas paisagens para vocês, certo? A primeira é uma paisagem não transformada, certo? Que não houve a modificação do ser humano. E aqui eu trago o centro da cidade de Campina Grande. Uma paisagem que sofreu grande modificação, enfim, certo? E guardem isso com vocês. A paisagem, ela nunca é a mesma. Ela sempre está em movimento. Se você olhou para um determinado lugar, piscou o olho, já é outra paisagem. Mesmo que apenas um inseto tenha saído de um lugar para outro, certo, pessoal? E aqui uma questão básica aqui do Enem, para vocês treinarem, certo? Onde traz um pequeno trecho de um autor chamado Paul Claval, certo? Onde se diz que a portadora de memória, a paisagem ajuda a construir sentimento de pertencimento, certo? Cadê? Aqui, sentimentos de pertencimento. Guarde isso com você. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, as festas, comemorações. No texto, pessoal, é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão. Que dimensão seria essa, pessoal? Seria uma dimensão política? Há um poder aqui dizendo de uma apropriação de determinada paisagem? Não, ele está dizendo que é sentimentos de pertencimento, não sentimentos de poder, certo, pessoal? Econômica de uso de recursos do espaço, por acaso ele está dizendo que a paisagem, ao você olhar, você já percebe algum recurso que pode ser explorado, uma vegetação que pode ser derrubada para a economia de madeira, enfim, não, né?
também não seria a letra B, certo? Privada de limitações sobre a utilização do espaço, não, ele não está privando aqui, dizendo que a paisagem só serve apenas para festa, para as comemorações. Ela tem o poder de fazer sentimento e pertencimento. Ela convém aos momentos fortes da vida. Então também não seria a letra C, certo? E seria natural de composição do elemento físico do espaço. Só que em ele falar em festas e comemorações, a gente já sabe que não é apenas elementos naturais, certo, pessoal? Então a letra D também não seria a resposta certa. A resposta certa seria a letra E, pessoal. Por quê? Porque a letra E diz simbólica, diz relações subjetivas. Subjetiva, pessoal, quer dizer aquilo que você tem uma relação de pertencimento. É sinônimo de pertencimento, é subjetiva, certo, pessoal? Do indivíduo com o espaço, ou seja, a relação de pertencimento com o espaço, que seria o objetivo da paisagem aqui, como ele classifica no sexto, certo, pessoal? Bem, pessoal, a aula foi essa, espero que tenha gostado, certo? E futuramente virá próximas aulas, certo? Obrigado e até mais.